Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos a essa casa de luz e oração. Você que nos assiste através da internet, em primeiro lugar pedimos desculpa pela demora, probleminha técnico nos atrasou, mas estamos aqui com toda a boa vontade para transmitir mais um culto de louvor e adoração a Deus. Início do culto. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Item número 1, prece de abertura. Irmãos, a prece inicial do culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade do nosso irmão Pedro. Boa noite aos irmãos da igreja aqui presentes. Boa noite também para aqueles amigos que nos acompanham pelas redes sociais de comunicação na internet. Vamos então todos pedir para Deus que nos ilumine, que nos oriente, que nos faça a entender a nossa prece inicial de abertura. Que Deus nos dê sensibilidade, nos dê conhecimento e nos dê, sobretudo, a fé em Deus. Que Deus nos mostre sempre o caminho da verdade, o caminho da luz. Que Deus nos ilumine e nos acompanhe hoje e sempre. E vamos fazer a prece para dar abertura do nosso culto de louvor e adoração a Deus. Vamos fazer a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra e como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém, Senhor. Item número 3, palavras iniciais de saudação. Bem-vindos, irmãos, a este reencontro com Deus, através de Jesus Cristo e dos seus mensageiros superiores, no qual queremos reafirmar nossa fé e o nosso compromisso assumido na pátria espiritual, antes da nossa reencarnação, reunindo-nos nesta renovada Israel espiritual. Deus, onipotente Criador, nosso Pai Celestial, enviastes a este mundo um dos vossos filhos, Jesus Cristo, cofundador deste planeta, nosso irmão, Mestre e Senhor, para que, através dele e da manifestação do Espírito Verdade, pudéssemos recordar, conhecer, praticar
a vossa lei imutável. Senhor, a vossa palavra com humildade queremos ouvir. Item 4, mensagem do apostolado de todos os tempos. Irmãos, aqui reunidos e demais criaturas de Deus, sendo guiados pelo seu amor, preparemo-nos para receber a sua palavra, anunciada por Moisés, pelos profetas, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e outros discípulos do Evangelho Eterno. Verdadeiros emissários do bem, encarnados e reencarnados, com a fé raciocinada e a razão iluminada, atenciosamente, com amor, ouviremos. Deus, queremos que a vossa palavra, Senhor, transmitida e interpretada por vossos dignos emissários, penetre em todos nós e, assimilada integralmente, nos conduza à prática da caridade e vivência da verdade, em nome do vosso celeste augusto amor. Item 5, mensagem da Câmara do Preceptor. Irmãos, em nome de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, acolhemos a mensagem de amor, paz, caridade e igualdade, objetivando a unidade espiritual de todos os povos, proclamada pela Eicel, esta nova Jerusalém, descida dos céus, através da Câmara do ocupante da Câmara do Preceptor. A leitura e os comentários são da responsabilidade da nossa irmã presidente do culto, Dircilene. Ouviremos. Deus, Senhor da justiça e da paz, dai-nos vossas bênçãos, caminhando ao vosso reencontro, alcançaremos os bens espirituais e materiais que nos reservais. Felizes acolhemos os novos céus e esta nova terra, nossa eterna Israel. Boa noite novamente. Bom, nós sempre começamos com uma frase, né, que tem a ver com o tema da nossa pregação, e hoje não é diferente. Então a gente começa com a seguinte frase que está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, eu até comentei nessa semana mesmo, na quarta-feira, que não existem coincidências, né? Existe o plano de Deus. E dentro desse plano de Deus, na quarta-feira, o nosso irmão o pastor Carlos Fernando começou a falar exatamente sobre o tema que eu já estava preparando para o dia de hoje, né? Para vocês verem que como as coisas de Deus são todas certinhas, seguem, né, um comando que foge da nossa vontade. Então, o nosso tema hoje é educação. Esse tema que traz para nós uma gama enorme de conhecimento, né? Eu comentei com ele que eu estava pensando, né, qual seria o meu tema da minha pregação, e fiquei assim alguns dias sem saber o que fazer, né, sobre o que falar, e aí veio, né, aquela ideia, educação. E aí eu comecei a pesquisar e foi aparecendo coisa, tanto que não vou conseguir falar tudo somente hoje. Nós vamos dividir esse tema em 3 encontros, tá? Porque nem eu imaginei que tivesse tanta coisa para falar sobre educação. Mas para vocês verem como é um tema tão importante na nossa vida,
que não dá para a gente resumir ele como a gente imagina, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero trazer para vocês o que é educação na definição segundo o dicionário Aurélio. Vamos ver o que o dicionário Aurélio traz para nós sobre educação. Ele traz 3 definições. A primeira é o seguinte: conjunto de normas pedagógicas, ou seja, normas pedagógicas são normas já pré-estabelecidas. É a maneira como vai acontecer a educação já pré-definida, já estabelecida anteriormente. E essas normas, elas tendem para o quê? Para o nosso desenvolvimento geral do corpo e do espírito. Olha só, o Aurélio está trazendo isso, falando sobre a educação que deve ser para o nosso corpo e para o nosso espírito. E aí tem mais 2 definições, que é conhecimento e prática dos usos da gente fina, instrução, polidez, cortesia. Então é aquela educação mais comportamental, né? Em que você distingue uma pessoa pela sua maneira de ser, pela sua maneira de tratar os outros, como educada ou não, certo? Então o Aurélio traz 3 definições, mas a gente vai se apegar mais à primeira, tá bom? Que é o desenvolvimento, né, geral. Então o desenvolvimento ele precisa ser de uma maneira total e que visa, né, tanto o corpo quanto o espírito. Bom, o que o Aurélio fala, a gente já sabe. E o Espiritismo? Qual será a definição de educação para o Espiritismo? Será que tem alguma? Para o Espiritismo, educação é toda influência exercida por um espírito sobre o outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Então, nós somos espíritos encarnados aqui com o objetivo de evoluir, certo? Bom, esse objetivo de evoluir é nada mais ou nada menos do que a nossa missão aqui. E a nossa missão, ela visa a nossa evolução e a evolução do nosso próximo. Então, não existe egoísmo nesse processo educacional. Você não se educa sozinho e você não usa a educação só para você. Não tem como, né? No momento que você se educa, você precisa de alguém para te auxiliar. E no momento em que você alcança essa educação, você usa essa educação no seu convívio. Então não é uma coisa isolada, né? Então por isso que o espírito, ele sempre vai exercer uma ação sobre o outro no momento que essa educação acontecer, certo? E aí continua. Essa influência leva o educando, ou seja, a pessoa que está recebendo a educação, a promover autonomamente, ou seja, de maneira autônoma, ou seja, por ele mesmo, o seu aprendizado moral e intelectual. Então nós temos lá a imagenzinha, né, da criança já procurando ter autonomia nas suas atitudes. O que é ter autonomia? Você conseguir fazer a coisa por si só. É você decidir o que é o certo, o que é o errado e agir sem que ninguém fique falando para você o tempo todo. Faça isso, faça aquilo, vá por aqui, vá por ali. Então, a educação, ela acontece de maneira autônoma o tempo todo. Senão a educação não acontece. Porque se eu ficar limitando a ação desse educando, ou seja, dessa pessoa que vai receber a educação, ela nunca vai ter a educação por completo. Porque a educação completa é quando você passa a ter autonomia nas suas atitudes, certo? Então, isso é muito importante. E essa autonomia, como a gente vê na imagem ali, ela não acontece de uma hora para outra, né? A gente vê que a criança ali, ela está com a colherinha na mão, segurando, né, meio torto, está se sujando toda, mas vai chegar um momento em que ela vai começar a comer perfeitamente, sem a ajuda de ninguém. Então isso é sempre um processo, nunca de uma hora para outra, tá bom?
E aí continua ainda, ó. Tudo isso é a definição segundo o Espiritismo, tá? Educar é, pois, elevar, estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser. Então vocês estão vendo que em todo momento está se repetindo que é no geral, né? Essa educação precisa acontecer de maneira geral, integral, completa. O que quer dizer isso? Que essa educação, né, ela não pode ser nem só intelectual, nem só moral. Ela precisa ser completa, envolvendo os dois campos, o intelectual e o moral. É com esses dois que a gente vai ter realmente essa educação acontecendo. Então, educar é, pois, elevar. É o quê? É fazer com que a pessoa queira, busque, né, almeje essa elevação espiritual, essa educação que vai fazer uma transformação na vida dela. Então, educar é você estar sempre estimulando, né, fazendo com que a pessoa sempre queira mais, tá certo? E aí continua. A educação não é um conjunto de coisas exteriores a serem transmitidas pelo educador, ou seja, por aquele que está educando, para o educando. Então não é uma coisa que vem de cima para baixo, mas uma influência de espírito para espírito. Ou seja, eu, no momento em que eu estava pesquisando tudo isso sobre educação, para poder passar para vocês, eu precisei aprender. Então, no momento em que eu aprendi, eu transmito para vocês, né? E a educação é sempre esse intercâmbio de vai e de volta, né? Eu aprendo ao momento que eu estou ensinando e eu ensino aprendendo, né? Então, existe esse intercâmbio o tempo todo. E Deus, na sua sabedoria, promoveu isso em nós, né? A gente está o tempo todo influenciando e sendo influenciado, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que essa influência, ela acontece o tempo inteiro, mas que a gente precisa filtrar as influências que são benéficas e estimulá-las, e aquelas que são prejudiciais, a gente pôr um freio, né? Essa definição está no livro A Educação segundo o Espiritismo, de Dora Encontre. E toda educação, ela tem que ter o respeito ao livre-arbítrio. Toda. Não tem como você educar uma pessoa que não queira ser educada. Não tem, não existe. Eu, como professora, sempre falo que eu prefiro 1000 vezes um aluno com dificuldade do que um aluno que não quer aprender. Porque o aluno que tem dificuldade, você inventa outros métodos, né, busca conhecimento, tenta de um jeito, tenta de outro, e a aprendizagem acontece. Agora, aquele que não quer, você não tem como agir sobre ele. Porque no momento em que ele não quer, ele fecha a porta. E aí nada chega até ele. Então, o querer, a vontade, tem que ser respeitada. Até porque não tem como a gente ir contra o livre-arbítrio de ninguém, né? Se ela coloca uma barreira para aquele conhecimento acontecer, você não é possível transpor. Só a própria pessoa é que vai determinar, agora eu quero aprender, agora eu quero evoluir. E aí acontece a educação. Do contrário, não tem como, né? Então, esse respeito ao livre-arbítrio, ele precisa existir. Porque o livre-arbítrio, ele acontece em 2 momentos na vida da gente. O espiritual, que é no momento em que nós estamos no mundo espiritual, fazendo o plano da nossa reencarnação. Então, naquele momento, a gente decide, a gente aceita se a gente vai passar por situação X ou Y. Se a gente vai enfrentar desafio X ou Y, né? Deus, a sabedoria, né, toda a espiritualidade que trabalha nesse campo, propõe para você, olha, seria bom que você enfrentasse esse desafio, mas é o Espírito que vai falar sim ou não. É o Espírito que vai dizer, eu estou pronto, eu quero.
Se ele falar não, nem Deus, né, vai impor, porque Deus é o primeiro a respeitar esse livre-arbítrio. E o segundo momento é quando nós já estamos encarnados, né, que nós decidimos se a gente segue pelo caminho certo ou errado. Então, diante das provas que a gente escolheu, o que eu vou decidir? Eu vou por o caminho da luz ou vou pelo caminho das trevas? Vou pelo caminho do bem ou vou pelo caminho do mal, né? Ou seja, eu que decido se eu vou suceder a todas as dificuldades ou se eu vou ser superior a elas. Então, o livre-arbítrio, ele precisa existir e ser respeitado em todos os momentos da vida da gente. E na educação não é diferente. No livro dos Espíritos aparece a palavra educação 29 vezes. A primeira vez é quando Allan Kardec pergunta para os espíritos se a ideia que a gente tem de Deus, esse sentimento que a gente tem de Deus, é fruto da educação que a gente recebe. Então ele questiona os espíritos: será que Deus existe mesmo? Ou será que essa ideia que a gente tem de Deus não é fruto da educação que a gente recebe? E aí os espíritos respondem que não, que a ideia que a gente tem de Deus é inata, nasce com a gente mesmo, né? Ao sermos criados por Ele, a gente já recebe essa presença dele em nós, né? E isso acompanha a gente por todo o tempo, né? Na última vez que aparece a palavra educação, ela fala sobre o fruto, né? O que é a educação para nós? É o fruto que vai amadurecer, né? Que vai aos poucos, né? Amadurecendo, e a gente pode então colher esse fruto quando nós estivermos mais aperfeiçoados na nossa caminhada, né? Então, a necessidade da educação, ela acontece o tempo todo na nossa vida. E para a nossa evolução, não tem como, né, a gente colocar de lado a presença de Jesus, porque Ele foi esse mestre primeiro, né? Ele mesmo se colocou como mestre, né? Ele disse: vós me chamais de mestres e vocês estão dizendo certo, né? Porque eu sou realmente. Então, a necessidade da educação, Jesus já deixou bem claro, né? Por quê? Porque Ele já tinha toda uma metodologia de passar o seu evangelho para nós, de uma maneira assim pedagógica, né? Através das suas parábolas, porque Ele sabia que, infelizmente, naquela época a gente ainda não tinha condições de assimilar o seu conteúdo de maneira clara e verdadeira, né? Então Ele foi falando por parábolas. Isso é o quê? É a pedagogia de Jesus, né? Então, a necessidade da educação foi deixada bem clara com Jesus, com a sua vinda aqui. E aí, no livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca uma citação, né, de um texto que diz o seguinte: um pai dá a seu filho educação e instrução, ou seja, os meios de saber se conduzir. Observem que ele coloca lá duas coisas distintas, né? Educação e instrução. Eu não vou falar ainda sobre isso porque é tema das minhas próximas falas, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção que Allan Kardec coloca duas palavras distintas: educação e instrução. Pode ter pessoas que possam identificar essas duas palavras como sendo uma coisa só, mas não é. Então, vou repetir, um pai dá ao seu filho educação e instrução, ou seja, os meios de saber se conduzir. Dá-lhe também um campo para cultivar e diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar este campo fértil
e assegurar tua existência. Então tudo isso é o pai falando para o filho. Eu te dei a instrução para compreender esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso para os teus dias de velhice. Caso contrário, não produzirá nada e morrerás de fome. Dito isto, deixa-o agir por sua vontade livremente. Ou seja, é mais ou menos o que Deus faz com a gente, né? Então, o que Deus faz? Ele nos dá todas as ferramentas, né? Todos os mecanismos necessários para que a gente faça a nossa colheita da melhor maneira possível, né? Ele coloca o campo, as sementes, né? Tudo ao nosso alcance. E Ele nos instrui, nos educa da melhor maneira possível. Como que Ele faz isso? Através dos seus diversos mensageiros que Ele já enviou até hoje e continua enviando, né? O principal foi Jesus, né? Que trouxe toda a sua pedagogia de amor, de perdão, de luz, né? Para que a gente possa escolher sempre o caminho certo, o caminho do bem e da verdade, né? Só que Deus, o que Ele faz? Ele dá essa instrução e faz com que a gente siga rigidamente aquele caminho que Ele sabe qual é o certo? Não. Ele dá todos os meios que a gente precisa. Ele coloca à nossa disposição todos os mecanismos, as pessoas certas, coloca a gente na hora e no lugar certo, para a gente receber toda essa educação e toda essa instrução. Mas, na hora do vamos ver, é a gente que vai decidir por onde a gente quer ir, né? Então a gente pode escolher, olha lá, o caminho reto, né? Com a ruazinha lá bonitinha, asfaltada, tudo perfeito. Ou a gente pode escolher a estrada, né, cheia de dificuldades, cheia de obstáculos, né, onde vão ter muitas quedas, e a gente vai ter que percorrer, porque a escolha é nossa, né? No momento que a gente faz a escolha, a gente tem que seguir por esse caminho, não tem outra opção, né? Então, isso nada mais é do que o livre-arbítrio. E a gente fazendo a nossa escolha, a gente tem que ter consciência das consequências que virão com ela. Por isso, a importância da gente se instruir o quanto possível, buscar o conhecimento. Para quê? Porque toda vez que a gente vai precisar fazer uma escolha, o que a gente faz? A gente pensa, a gente reflete, né? A gente tenta imaginar lá na frente o que seria. E como que a gente faz isso às cegas, sem conhecimento? É difícil, né? Ou seja, as chances da gente fazer a escolha errada é muito grande, mas ao passo que, se a gente tiver a instrução, o conhecimento, a educação necessária, é certeza, né? Certeza não, é uma chance bem grande que a gente faça a escolha mais acertada, né? Mas sempre vai depender da nossa vontade, né? E nunca da vontade do outro. Assim também como a gente é que vai assumir as consequências da nossa escolha e não o outro, tá? E aí vem a primeira escola. Qual é essa primeira escola? A nossa casa, né? Os nossos pais, né? Então a gente costuma dizer que a escola a nossa casa é a nossa primeira escola. Por quê? Porque os pais são os nossos primeiros professores, né? E realmente, como eu coloquei lá, os pais têm uma missão, né? Dada por Deus. Essa missão, ela deve ser cumprida com toda a responsabilidade, né? Com toda a atenção, com todo o amor, porque isso será cobrado dos pais, né? Essa dedicação, essa responsabilidade é uma missão e no final, todo pai, toda mãe tem que prestar conta a Deus do que fez com seu filho, né? Salvo, com certeza, né? As rebeldias do espírito, né? Porque quando a gente fala assim que o pai e a mãe vão ser responsáveis, vão responder por isso perante a Deus, é no papel deles e não do filho, né?
Porque você pode orientar muito bem um espírito, né? Pode educar muito bem o seu filho e ele não aceitar nada das suas instruções, dos seus conselhos. Bom, o seu papel você fez. Cabe a ele, ou o livre-arbítrio, né? Como sempre, de acolher ou não. Mas o que vai ser cobrado dos pais é a parte que lhes cabe, né? É o quê? A missão de educar, de colocar esse filho, esse espírito, no caminho certo do bem e da verdade. Então vamos lá. Bom, nós sabemos, né, que com a Terra em regeneração, novos membros, né, novos espíritos estão chegando na Terra. E esses novos espíritos que estão chegando na Terra vêm de diversos lugares diferentes, né? Então nem sempre o pai e a mãe receberá um espírito bonzinho, né, que vai acolher com todo amor, né, com toda gratidão, todos os conselhos que ele passar. Muitas vezes, né, e na maioria das vezes, esse espírito ele vem com uma rebeldia muito grande, né, porque ele ainda não está acostumado com essa certa evolução. Ele ainda está muito atrasado, né, mas já tem condições de estar na Terra, senão não estaria aqui, porque Deus não faz nada de errado. Então, se ele teve a oportunidade de reencarnar na Terra, é porque ele já pode, né, e precisa desse estágio, né. Então, mesmo assim, são diversos os níveis de evolução dos espíritos que chegam até a Terra, tá? Então, esses novos membros que chegam até a sociedade precisam ser acolhidos em famílias que se predisponham a passar para esses espíritos tudo o que de bom eles podem, né? A instrução melhor possível, tá? Toda ela, lógico, sempre voltada para o bem, para o amor e para a verdade, tá? Essa contribuição mútua de espírito para espírito existe e vai existir sempre. É uma lei natural, né? Que nós, espíritos, estejamos sempre recebendo e dando. Recebendo e dando, né? Como disse Francisco de Assis, é dando que a gente recebe, né? E essa contribuição, ela é mútua, ou seja, ela tem uma via de mão dupla, ela vai e vem, né? Porque a gente pode pensar assim, né? Os pais são aqueles que ensinam. Não, são os que ensinam e aprendem, né? Ao mesmo tempo. Ninguém só aprende ou só ensina, né? Como eu já falei, existem as duas coisas. E com os pais não é diferente, né? Não é porque o espírito está no corpo de uma criança que anula-se todo o seu conhecimento. Pelo contrário, né? O pai que for humilde, que for entendido, né, um pouquinho, ele vai compreender isso, que em muitos momentos ele aprende com o filho, né? Ele não só ensina, mas ele aprende também. E os pais precisam ter uma atenção toda especial a essa fase, que é da infância e vai até a adolescência. É uma fase muito importante, né, onde a criança ela está pronta para receber todo o conhecimento, né, que ela precisa. Nessa fase, a criança ela está apta, né, como se fosse uma caixinha aberta onde você vai colocando todos os conhecimentos que ela precisa, né? E nesse momento é necessário ter uma atenção especial à educação que a criança está recebendo, né? Muitos pais, infelizmente, hoje principalmente, trabalham, né, o dia todo, pai e mãe. A criança passa metade do tempo sozinha ou na companhia de uma outra pessoa, né? Muitas vezes nem da família fica somente responsável por cuidar, entre aspas, daquela criança, né? Mas a educação em si ela não está acontecendo. Ela está dando banho, ela está dando comida, ela manda para a escola, troca de roupa. Isso não é educação, gente. Isso não passa nem perto de educação. E aí passa-se o dia todo, a semana toda, o mês todo, anos se vão, sendo que os pais não percebem que está faltando alguma coisa na vida daquela criança, que é o quê? A educação, né? Vão perceber quando? Quando essa criança chegar lá na adolescência e começar a dar trabalho. Ah, mas por que a pessoa está se revoltando? O que aconteceu? Não é o que aconteceu, é o que deixou de acontecer durante toda a vida dela, né? E aí a gente vai ver isso agora.
Então, olha só. Qual é a missão dos pais? Combater as más tendências, né? Porque, como eu falei, vem espíritos de todo lugar, né? Uns mais avançados, outros menos. Alguns já estão acostumados aqui na Terra, outros não. Então, o pai e a mãe precisam estar atentos àquelas atitudes, né? Que às vezes são mínimas, são imperceptíveis, mas que mostram muito do caráter do espírito, né? São coisas que às vezes a gente não dá muita importância, mas que os pais precisam serem cada vez mais atentos. Para quê? Porque aquilo indica um indício de uma má tendência na criança, né? Naquele espírito. E que o pai deve, né, coibir todas as más tendências que ele perceber no filho, certo? Esse é o momento de se aproveitar a flexibilidade das crianças, porque elas estão totalmente receptíveis às informações, às orientações, né? Então, é o momento em que você joga assim uma enxurrada de conhecimentos e a criança absorve, porque ela está pronta para isso, tanto física quanto espiritualmente, né? E a educação moral, ela é a principal neste momento, né? Às vezes a gente pensa muito em alimentação, em escola de inglês, em escola de natação, em isso e aquilo, e a educação moral fica para depois, infelizmente, né? Por quê? Porque ela precisa de tempo para ser dada, né? A educação material, ela é fácil. Você contrata um professor de inglês, está resolvido o problema. Você contrata um professor de educação física, está resolvido o problema. E a educação moral? Aí não tem como. Até onde eu sei, não tem professor que ensine o que é certo e o que é errado para uma criança, dando aula específica disso. Isso é papel dos pais, né? E como os pais, infelizmente hoje, estão negligenciando, né, o seu papel, o que a gente vê é essa educação moral cada vez mais deixada de lado, né? Infelizmente. Aí a gente tem aí um textinho. Na condição, esse textinho é de Emmanuel, tá? Na condição de primeiros educadores, os pais devem ser conscientizados do seu papel primordial. Olha só, é primordial o papel dos pais. Ou seja, é essencial. Pois o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Ou seja, é nesse momento em que a criança vai estar aberta para que os pais possam agir de maneira eficaz para essa criança ter uma vida adulta plena em evolução espiritual. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Então, essa fase dos 7 anos, até os 7 anos de idade, o espírito ele não está completamente ligado ao corpo, né? Então, ele começa a se ligar no momento da fecundação, mas ele só se completa depois dos 7 anos de idade. Por isso, a criança, ela tem uma ligação com o mundo espiritual muito maior, muito mais forte do que as crianças maiores e do que nós adultos. Tanto que vocês já devem ter ouvido falar, né? E quando criança devem ter tido também, o amiguinho invisível, né? Que nada mais é do que a espiritualidade, que está ali bem próxima dessa criança, né? Então, os amigos invisíveis, né? Às vezes a gente escuta a pessoa, criança lá, conversando sozinho, você vai ver lá pensando que tem alguém, mas você está conversando com alguém. Meu amigo, você olha e não vê ninguém, né? Por quê? Porque são os amigos invisíveis que a gente tem no mundo espiritual e que ainda estão acompanhando essa criança de maneira assim mais próxima, né? Então esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material para a criança, ele é bem mais intenso do que para nós, tá? Então, somente depois dos 7 anos é que se concretiza, né? Finaliza o espírito no corpo, né? É como se ali estivesse estabelecendo mesmo aquela reencarnação. Até os 7 anos é bem fácil desse laço se romper, tá?
tá? Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita, né, como eu falei, entre ele, né, entre o espírito e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, né? Então ele está a todo momento ali conversando, né, entrando em comunicação com os amigos espirituais que ele deixou lá no plano espiritual, né? E que estão ali, naquele momento, dando, né, toda a influência positiva para que aquele espírito possa realmente exercer o seu plano da melhor maneira possível aqui na Terra. Tornando-se assim mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação de princípios de responsabilidade. Ou seja, é nessa fase, né, de criança e adolescência é que vai se definir para onde que a balança vai pesar mais, se para o bem ou se para o mal, né? Por isso que eu coloquei ali o anjo e o diabinho, né? Então nesse momento aí vai ser decidido, né, conforme a educação que essa criança receber, né, conforme a receptividade dela dessa educação, ela vai tender mais para o lado do bem, mais para o lado do mal, né? Tudo isso, né, se ela encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Se isso não acontecer, só Deus sabe o que pode acontecer com esse espírito, né? Ele pode se desviar do caminho e, infelizmente, nós, com certeza, já vimos, já conhecemos pessoas que se desviaram completamente do caminho, né? E a gente sabe que nenhum espírito vem na Terra para fazer o mal. Ele não faz um plano, né, de chegar aqui e de roubar, de enganar, de querer possuir o que é do outro, né, ser mentiroso, nada disso. O plano que ele faz é sempre voltado para o bem, né? Só que quando ele chega aqui, ele não recebe a instrução, a educação necessária, ele acaba se deixando arrastar por tudo que o planeta Terra na matéria oferece, né? As vantagens, né? A ambição, né? Os bens materiais ofuscam o seu espírito de tal maneira que ele não consegue brilhar sua luz como ele planejou, né? Infelizmente. Por isso, o lar é tão importante para a edificação do homem, né? E quando eu falo lar, eu não estou falando casa. Casa é uma coisa, lar é outra, né? O que é uma casa? Casa é uma construção, pode ser 4 paredes, pode ser 10 cômodos, pode ter o que for. Continua sendo uma casa. Ela só vai passar a ser um lar quando existir o que? Amor dentro dela, né? Para isso, precisa haver dedicação, precisa haver atenção, né? Precisa haver a educação moral, ou seja, eu preciso entender que aquele espírito que está ali como meu filho é responsabilidade minha e eu tenho que fazer tudo que tiver ao meu alcance por ele. Aí sim, eu posso chamar de lar. Do contrário, é só uma casa, tá? E porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis de Deus, né? É a mulher que recebe essa criança, né, no seu ventre por 9 meses, ela que é responsável por colocar essa criança no mundo, ela que é responsável pelos cuidados, né, mais primitivos desse ser durante muito tempo da sua vida. Então, infelizmente, hoje, a mulher, ela está tomando um rumo mais profissional do que materno na sua vida e delegando esse papel a outras pessoas, e muitas vezes pessoas completamente estranhas, né? Então ela entrega o seu filho às 8, 9 horas por dia a uma pessoa que ela nem sabe qual é a índole dessa pessoa, o que essa pessoa vai ensinar para o seu filho. Então ela fica, né, tenta ficar com a consciência tranquila, sabendo que ela está sendo bem alimentada, que ela não está sendo maltratada e que ela pode ir trabalhar. Mas, e no final das contas, será que isso não vai ser cobrado, né, desse pai e dessa mãe? Essa negligência? Então, a gente precisa
rever, né, certos conceitos, para que, ao chegarmos na pátria espiritual, a gente não seja surpreendido com atitudes nossas, né, onde nós falhamos aqui, mas que enquanto nós estamos aqui, a gente acha que está tudo bem, que está tudo certo, que eu estou fazendo tudo do jeito que precisa. E muitas vezes eu não estou, né? Então, ficarmos atentos a isso vai fazer com que o nosso planeta melhore muito em qualidade, né? Porque quando eu falo planeta, não é o planeta Terra, mas sim as pessoas, os espíritos que vêm aqui para evoluir, né? Então, a evolução espiritual, ela só acontece passando pela educação, tá? E para finalizar por hoje, né, nós temos aí uma frase, né, que está na Bíblia em Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Né? Os pais receberam esse dom. E como que ele deve administrar esse dom? Com responsabilidade, com amor, né? Com atenção, para que esse dom que ele recebeu dê bons frutos, né? Passe para frente, né, toda essa maravilha que ele recebeu da melhor maneira possível. E se não recebeu tão bom assim, né, faça a sua parte de melhorar. Se os seus pais não foram tão bons quanto você imagina, seja você bons pais, boa mãe, bom pai, né? Porque você vai estar renovando a graça de Deus, né? Multiplicando e não interrompendo, né? E aí, outra frase que é de Emmanuel, que foi transmitida a Chico Xavier: onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece, ou seja, educar. Paz com Jesus. Passamos para o item 7, Credo, Profissão de Fé Cristã Espírita Ecumênica Universal. Está sob a responsabilidade do nosso irmão pastor Carlos Fernando. Item 7, Credo, Profissão de Fé Cristã Espírita Ecumênica Universal. Vide livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Item Profissão de Fé Espírita Raciocinada. Item 7.1. Irmãos, este é o nosso credo, esta é a nossa profissão de fé. Cremos e sabemos: há um Deus, inteligência suprema, causa primeira e criadora de todas as coisas e de todos nós, os espíritos. Deus é único e absoluto Senhor. É eterno, é imutável, é imaterial, é onipotente, é soberanamente justo, é misericordioso, é bom. Deus é infinito em todas as suas perfeições. Ó Deus, toda honra e toda glória unicamente seja para vós. Existimos por vossa soberana vontade, ó Pai Celestial amado. 7.2. Cremos e sabemos: Deus criou os espíritos, seus filhos. Eles são os seres inteligentes da criação,
São os agentes de Deus auxiliando-o em sua incessante e permanente atividade divina. Os espíritos são criados simples e sem sabedoria. São dotados de perfectibilidade e igual aptidão para adquirir sabedoria e moralidade. O bem é o caminho real e normal do espírito. O mal não é obra de Deus. O mal é resultado dos sentimentos e atos inferiores praticados e desenvolvidos pelos espíritos que se distanciam, voluntária e individualmente, da verdade e do bem. Cremos e sabemos. Deus criou o universo para que os espíritos nele atuem. E, assim, por intermédio das relações entre si e agindo sobre a matéria, amando-se uns aos outros, desenvolvam a moralidade e a inteligência, mas sempre buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ó Deus, louvamo-vos por vosso amor para com vossas criações. A vossa bondade infinita nos permite cooperar na vossa sagrada obra. 7.3 Cremos e sabemos. À medida que o espírito se afasta do ponto inicial da sua individual criação, desenvolve-se-lhe as ideias, e com as ideias rompe-se-lhe os seus livres arbítrios, sendo este um dos seus essenciais atributos. Cremos e sabemos. O termo final da caminhada do espírito, o destino de todo ele e de tudo, é a perfeição relativa, a qual é alcançada lenta ou mais rapidamente, segundo a forma, o modo e o comportamento de vida individualmente adotado ou adotada. A cada um é-se dado conforme sua própria obra. É a lei do merecimento individual, é a lei de causa e efeito. A vossa misericórdia, ó Deus, está em nós. És a verdade absoluta. Nossa mente e coração guardem a vossa santa palavra, convertendo-nos em conscientes e permanentes semeadores da vossa inextinguível luz e verdade, nos dois planos da vida, o material e o espiritual. 7.4 Cremos e sabemos. A verdadeira vida eterna é a espiritual. A vida material é transitória. A reencarnação é lei natural. O espírito, em adentrando a humanidade, reencarna sempre e somente na forma humana, para cumprir os desígnios de sua individual evolução. Ele não renasce para sofrer, mas para, com alegria, reparar os erros praticados, o executar tarefas e missões de amor e de auxílio ao progresso individual ou universal. Existe um limite para a reencarnação e, com ele, o último inimigo, a morte física, é-se vencido ou vencida. Todavia, cada espírito reencarna vezes diversas, seja na Terra ou em outros mundos ou galáxias. Cremos e sabemos. Existe a ressurreição do espírito e não a ressurreição do espírito no seu mesmo corpo de carne que já morreu. Onde estejam os espíritos, eles se comunicam ininterruptamente, independentemente do grau ou plano evolutivo a que pertençam, seja espiritual ou material. Os superiores vivenciam a solidariedade universal, cooperando entre si reciprocamente no trabalho, na harmonia, no amor e na caridade. O inverso, temporariamente, ocorre com o espírito que, voluntariamente, por ignorância e transitória inferioridade, persiste na prática da maldade, perturbando o seu próprio mundo íntimo e autodistanciando-se, por isso, da verdade, da luz e do reino de Deus. Ó Deus, Pai bondoso,
tua justiça nos permite a reparação do mal praticado. O teu perdão cobre a multidão dos nossos pecados. Maravilhoso é retornarmos com a mente pura à tua augusta e celestial presença. Acolhe-nos, ó Senhor. 7.5 Cremos e sabemos. É a Bíblia, obra escrita pelo esforço espiritual e humano. Ela é fruto da inspiração de Deus, de Jesus Cristo, dos espíritos superiores, e demonstra as alianças e ações entre Deus e a humanidade planetária, reencarnada e desencarnada. Cremos e sabemos. A doutrina cristã espírita ecumênica praticada pela ICEL constitui-se em basilares ensinos revelados pelo Espírito Verdade, prometido por Jesus Cristo e enviado por Deus, para esclarecer, recordar e iluminar nossas mentes a respeito das lições transmitidas pelo divino Rabi Galileu. Cremos e sabemos. A doutrina cristã espírita ecumênica, luz da palavra divina sobre os ensinos bíblicos, que, entre outros, narra a história de um povo a caminho da luz, tem por missão a restauração da verdade. Cremos e sabemos. O Espírito Consolador, o Espírito Santo, o Espírito Verdade, objetiva a união de todos os povos, neste novo tempo, nesta nova etapa de progresso para a humanidade, em nome de Jesus Cristo, nosso irmão e governador espiritual. Ó Deus, fiéis à tua gloriosa vontade, ansiamos viver a plenitude de nossa liberdade material e espiritual, concretizando em nós a paz e a justiça do vosso amoroso reino. Em Jesus Cristo, teu Messias, nos alimentamos na verdade. 7.6 Cremos e sabemos. A Igreja Cristã Espírita Ecumênica Universal, ICEL, é uma obra espiritual, revelada e manifestada ao mundo neste novo tempo, sob o esforço da falange do Espírito Santo, o Espírito Verdade, o Espírito Consolador, para agir e auxiliar na grande obra de regeneração da humanidade, preparando-a para a segunda vinda de Jesus Cristo, nosso irmão, mestre e rei ungido por Deus. Sabemos, a ICEL opera na terra e fora dela, sob as ordens, proteção e direção espiritual de Jesus Cristo e objetiva congregar os espíritos na sagrada unidade espiritual e religiosa mundial, influenciando-os para vivenciar, mesmo estando na carne e por antecipação, o reino de Deus. Ó Deus, a vossa mensagem eterna é a mesma ensinada a todos nós por vosso Messias, Jesus, vosso Cristo, e outros santificados Espíritos, as pátrias espiritual e material proclamam a vossa glória. Hosana em todos os planos da vida. Bendito que vem em nome do Senhor em qualquer lugar da terra. Item número 13. Momento da energização coletiva. Imposição de mãos. Irmãos, em nosso benefício, nesse momento de amor e luz, de pão e esperança, preparemo-nos para receber mais bênçãos de Deus, por meio de Jesus Cristo e dos seus celestes enviados. Esta tarefa está sob a responsabilidade da nossa irmã Zenilde. Neste, como em todos os momentos das nossas vidas, se realiza e se cumpra a vossa soberana vontade, ó Deus. Confessamos nosso arrependimento pelo cometimento das nossas ofensas. Também declaramos aceitar e seguir a Jesus,
vosso Cristo, e ao Espírito Santo, confirmando-os no batismo e na fé, para o serviço do teu reino. Que vosso Sagrado Espírito esteja sobre nós, ó Pai amado. Item 14. Comunhão Cristã Espírita Ecumênica. Momento das vibrações. Irmãos, Jesus Cristo pôs-se à mesa com os discípulos e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Tomando o cálice e havendo dado graças, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Fazei isto em memória de mim. Irmãos, na esperança da segunda vinda de Cristo, e em atendimento ao pedido do nosso amado irmão e mestre, nós, cristãos espíritas ecumênicos, num ato de íntima e também comunitária comunhão de pensamentos, relembrando aquela reunião de amor naquele cenáculo humilde, doemos agora a todos os nossos irmãos e demais criaturas e criações de Deus, o que de melhor e mais puro em nossos espíritos existir, auxiliando de boa vontade a pessoa de nossa irmã Raimunda Lima, responsável pela direção desta espiritual tarefa. Você que nos assiste pela internet, já prepare a sua água para que ela possa ser fluidificada, eleve seus pensamentos a Deus, se concentre e busque entrar em comunhão desde já. O altar está com a responsabilidade de imposição das mãos. Então, neste momento, vamos sentar confortável, respirar. Vocês que estão em seus lares neste momento tenham a certeza absoluta que o amor de Deus vai fluir em cada um de nós que estamos em comunhão com Deus. Então vamos confessar, vamos agradecer, vamos louvar ao nosso Deus, Criador de todos nós, que é tão bom e justo e misericordioso, que nos dá a oportunidade de estarmos neste momento em comunhão com Deus. Sinta a presença viva de Jesus Cristo em seus lares e converse. Jesus é o nosso psicólogo, é o nosso mestre. E Deus, sendo o sabedor de tudo que nós precisamos para a nossa evolução, neste momento, está derramando as suas bênçãos sobre todos nós que estamos vivenciando o amor de Deus neste culto de louvor e adoração a Deus. Vamos deixar fluir o amor que temos, deixar tomar conta do nosso espírito e do nosso corpo, pois o amor divino nos beneficia espiritualmente e no corpo. Nós que estamos aflitos, precisando de um pensamento positivo, nós que neste momento precisamos pedir força, coragem, determinação a Deus para prosseguir a nossa caminhada de cabeça erguida, sendo dia após dia cristãos. Deus neste momento irá derramar suas bênçãos, a tua luz sobre todos nós que precisamos de paz, amor, união e verdade. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje e sempre. Paz com Jesus.
Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, nessa fonte divina que transmite a luz divina para o planeta Terra, aonde todos necessitam desta luz. E esta igreja, a igreja que leva esta luz aos quatro cantos do universo, através do amor, através da justiça, através do perdão, através da alegria, através da caridade e através, Senhor, da vida do Evangelho vivo, deixado pelo Teu Filho amado Jesus. E sendo assim, a igreja convida a todos para se conectar mais ainda com a luz divina. Os irmãos que já acompanham este culto bendito, este culto de louvor e agradecimento pela vida, convidamos a todos, aonde quer que estejam, com a família, com os amigos e até com aqueles que ainda não entendem o Evangelho de Jesus. Queremos vibrar para todos, aonde quer que se encontra, que esta luz vá de encontro com os irmãos que estão hospitalizados com as suas dores, nas casas de repouso, nos orfanatos, nos asilos, nas casas de recuperações aos irmãos que deixaram se envolver pelas drogas. Oramos por eles, não só quando aqui estamos na igreja, mas nas nossas orações do dia a dia. Pois, irmãos, são muitos os necessitados. E o Cristo veio e falou: eu não vim para os sãos, mas para os doentes do espírito, do corpo, da mente. E vamos todos orarmos por esses irmãos. Oramos também por todas as religiões, que todas se unem, se respeitem, porque Deus é amor, Deus é justiça, e convida a todos ao pé desta bandeira, que é amor, que é caridade e justiça. Jesus, mestre dos mestres, psicólogo dos nossos pensamentos, te rogamos, mestre, neste momento, mas ainda bênçãos para todos, indistintamente. Te rogamos vibrações de amor pelos nossos familiares. Como foi falado, a educação começa no lar. Oramos por esses lares que já pratica a caridade, que se reforce cada vez mais para levar a instrução do Evangelho de Jesus a outras famílias que ainda não têm, ou se têm ainda, não querem aceitar. E assim, Mestre Jesus, neste momento,
queremos te agradecer pelo teu amor infinito e oramos por esta igreja, que ela, dia após dia, se fortaleça deste grandioso amor, que é o amor deixado por ti, Mestre dos Mestres. E todos nós aqui presentes, que assumimos o compromisso antes de aqui vir, que tenhamos coragem, que tenhamos determinação para falar deste Evangelho, que não tenhamos vergonha de aonde quer que formos falar do Evangelho. Aquele que não aceita, sacudimos o pé da sandália e seguimos à frente. Palavras de Jesus. Obrigada, obrigada. E obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade de estar juntos aos nossos irmãos aqui presentes. Obrigado, irmãos. Graças a Deus. Abençoe a comunhão. Aos irmãos que nos assistem, vamos levar os nossos pensamentos a Deus em um só pensamento de amor e de bondade e comunidade. Graças a Deus. Amém, Senhor. Item número 15, distribuição do pão e da água, livro das vibrações, que está sob a responsabilidade da nossa irmã Maria. Este é o momento em que nós convidamos a todos para fazermos a comunhão. Faremos aqui através do pão e da água, e você pode fazer através da sua água, ou até mesmo através do seu pensamento, da sua intuição e da sua boa vontade de estar neste momento na presença do nosso Pai.
Item número 19, momento da tribuna livre, momento do testemunho. Irmanados, no mesmo sentimento de amor e de louvor a Deus, neste momento está franqueada a palavra a toda pessoa que dela livre e publicamente deseja fazer uso, conforme seu individual critério e responsabilidade. Se transcorrido 1 minuto sem manifestação, o culto prosseguirá. Louvado seja Deus pela palavra da nossa irmã. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar de volta a esta casa abençoada, né, que é a Igreja Céu. Falar de um assunto bem importante. Eu estive viajando lá para o Nordeste, graças a Deus, né? Para a gente ver quanto é importante quando a gente fala com convicção de um Deus justo, de uma convicção que nós seguimos, que é Deus. E desde quando eu vim para São Paulo, e às vezes vou lá, eu falo, antes falava, né, da doutrina espírita, porque não a conhecia a ICEL. Depois que eu conheci a igreja, esta igreja ICEL, ecumênica, eu passei a falar da ICEL. E muitos me perguntavam, mas que igreja é essa? E eu, no meu pequeno conhecimento, eu falava da ICEL, né? E todas as vezes que eu vou lá, eu falo da ICEL. E agora, como a ICEL está sendo transmitida para o mundo inteiro, e lá tivemos a oportunidade de assistir os cultos. Aonde eu estava, se tinha sinal, eu assistia junto com algumas pessoas. Quando não tinha sinal, eu falava da ICEL para as pessoas. E muitas se interessavam, outras não, né? Mas o próprio Cristo veio e trouxe a sua mensagem, e não foi todos que aceitaram. Mas sabendo que um dia nós vamos aceitar essa mensagem, que é a mensagem viva de Jesus, né? Então, a minha surpresa é que muitas pessoas que antes, né, não aceitavam, até porque antes, quando eu adentrei na doutrina espírita, se falava do espiritismo e não igreja. E depois foi passando os tempos e eu passei a conhecer a ICEL e falava da igreja ICEL. E algumas pessoas simplesmente me ouviam, outras me perguntavam, e no decorrer do tempo, né, quando é agora que a gente assistiu, muitas pessoas ficaram realmente, umas dizendo elas, surpreendidas pela ICEL, né? Familiares meus da Igreja Católica que realmente falaram, olha, realmente é uma mensagem muito rica, né? E eu fico feliz, porque não foi em vão que as minhas idas para lá, que eu falava da ICEL, ficou em vão, porque agora ela está transmitida ao mundo inteiro, né? E eu fiquei muito feliz mesmo, né, das pessoas aceitarem. Você sabe que a gente veio da Igreja Católica, né? E na Igreja Católica não são todas que aceitam realmente a doutrina cristã espírita. Uma já aceita, outras não. Então, parentes meus, né, que são católicos, frequentam a igreja e realmente ficaram assim surpreendidos pela mensagem da ICEL. E assistiram, uns gostaram, outros, né, que tem todos católicos, evangélicos, né? Mas o que importa é que nós não tenhamos vergonha de levar a mensagem do Cristo através da casa que a gente vivencia. Então,
Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, aonde a gente vai falar de Deus, falar de Jesus, falar da Igreja Cristã Espírito Universal. Não importa aonde a gente esteja, não importa com quem a gente esteja, mas não termos vergonha de falar, né? Então, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a Jesus, quero agradecer a essa casa que nos acolhe com muito amor, com muita gratidão. Graças a Deus. Item número 20, notícias e avisos para a comunidade, que está sob a responsabilidade da nossa irmã Raimunda Nogueira. Boa noite a todos e a todos aqueles que nos assistem pela internet. Os avisos são esses. Se quiser alguém que tiver mais interesse em saber sobre a ICEL, que acesse o site, que tudo que precisarem, tudo que quiserem saber está lá. O site deve estar aparecendo no vídeo. Então, aqueles que se interessarem, quiserem saber mais, é só acessar o site. Obrigado. Paz com Jesus a todos. Item número 21, momento do ofertório, está sob a responsabilidade do nosso irmão Alexandre. Boa noite, irmãos presentes, irmãos que nos acompanham através da internet. Esse é o momento do ofertório, onde viemos pedir a sua oferta. Não somos diferentes para ninguém. Aqui temos contas a pagar, luz, água, e sua oferta será muito bem-vinda. Você encontra um telefone no vídeo, onde vai estar lá um irmão, trabalhador e membro desta casa, para que você possa fazer o seu contato. Na nossa casa também nós trabalhamos com 2 bazares, o segundo domingo e o terceiro domingo, na cidade de Itapevi e Barueri. Sua doação será muito bem-vinda, roupas, calçado. Meu irmão e minha irmã, você fazendo sua oferta, sua doação ou não, pedimos a Deus que te abençoe abundantemente. Paz com Jesus a todos. Item número 25, prece de encerramento. Irmãos, a prece de encerramento deste culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade do nosso irmão Alexandre. Ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador, os nossos agradecimentos por ter preparado este banquete espiritual. E agradecemos a oportunidade de fazer presente e com todo amor em nossos corações que nós pudéssemos ofertar este culto de amor. Pedimos aos nossos irmãos uma corrente só de oração para que pudéssemos agradecer ao nosso Pai, ao nosso Deus, com a oração do Pai Nosso, para que possamos dar por encerrado este culto desta noite. Em um só pensamento, um só coração, nos damos as mãos e ofertamos ao Senhor esta oração universal que Ele nos enviou através do nosso irmão e mestre Jesus, não só para nós, mas para toda a humanidade. O Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém.
Bom, quero agradecer em primeiro lugar a Deus, a Jesus, a espiritualidade, por eu ter presidido e por ter feito a pregação. Obrigada ao Senhor por essa oportunidade valiosa em minha vida. Te agradeço do fundo do meu coração. Espero que eu tenha feito por merecer tantas bênçãos. Quero convidar nossa irmã, né, que como ela mesma disse, estava afastada da casa, né, fazendo o seu trabalho lá junto aos seus familiares, e que graças a Deus está aqui de volta à nossa casa, ao nosso convívio, e convido para trabalhar no próximo domingo, recebendo o palio para presidir o culto da semana que vem. Nossa irmã Raimunda Lima. Mais uma vez, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de receber esse compromisso através do palio para dirigir o culto na próxima semana. Peço inspiração de Deus que me abençoe esse altar que já é abençoado, que nós possamos juntos, na próxima semana, dirigir o culto com muito amor, com muita dedicação, e que Jesus desde agora nos ilumine e nos abençoe. Graças a Deus. Amém, Jesus. Eu quero hoje convidar para a semana que vem a nossa irmã Zenilde, e o nosso irmão Pedro. Nós queremos vos agradecer por este culto que foi realizado nesta noite, com muito amor, com muita dedicação. E assim sendo, vamos ler 26. Término do culto, saudação da paz. Irmãos, unidos sob a proteção de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos nossos anjos guardiães, saudemo-nos, expressemo-nos nossa paz com Jesus, e assim o fazendo, sigamos tranquilos, perseverantes, instruindo-nos, amando-nos, labutando, confiantes na promessa divina, orando e vigiando. Assim seja, graças a Deus. Amém. Agradecemos todos que estão assistindo o culto desta noite, e que Deus ilumine e o abençoe, e esperamos a próxima semana. Graças a Deus.